Sim, agora você pode abrir a sua apostila na página 20, que nós vamos começar. Primeiro, nós vimos sobre a capelania hospitalar, como ela nasce, a necessidade, que é um hospital. Nós vimos sobre a fundamentação em Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40, e nós vimos também a sua fundamentação bíblica no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 37. Agora, na página 20, nós vamos ver qual a importância da capelania hospitalar. Qual a importância? A capelania hospitalar tem uma importância enorme na vida das pessoas. Por exemplo, na década de 80, houve uma compreensão muito grande que a fé pode gerar um bem-estar naquela pessoa que crê. E uma coisa muito interessante que aconteceu, não é? Vamos falar sobre ainda o amadorismo e sobre a clandestinidade. É uma coisa que eu gosto muito de tocar, porque na década de 80, 70, 80, até mesmo meados de 90, as pessoas não sabiam muito bem o que era capelania. Então os hospitais eram invadidos por determinadas crenças, por determinadas bandeiras religiosas, e a pessoa que estava doente era disputada. Olha só, a pessoa às vezes não queria nem uma oração, a pessoa não queria nem receber um pastor ou uma visita, mas eles eram obrigados porque os hospitais permitiam. E, na verdade, vou dizer uma coisa para você, talvez você não saiba. Tá? Existe uma norma, uma normatização mundial, anote aí na sua apostila. Isso é uma norma mundial. O horário de visita não é para nenhum agente religioso, nenhum capelão e nenhum evangelista, nenhum pastor, ele fazer oração. O horário de visita ele é estabelecido em normas internacionais para a família visitar o paciente. E o que aconteceu nos anos 80, nos anos 70, 80, 90, é que as pessoas chegavam lá e multidão entravam e invadiam a privacidade da família. Aí a família não tinha condições de visitar, porque era igreja A, igreja B, igreja C. Já pensou? O enfermo sendo disputado por um montão de gente. Aí os hospitais começaram a observar que eles estavam cometendo erro e começaram a cortar essas igrejas, que oravam em voz alta, gritavam. Tem igrejas que até profetizavam. Tem pessoas que sapateavam. Já vou falar em sapateado de fogo? Pessoas sapateavam. E vou contar uma coisa para vocês. Como capelão, eu vi uma coisa muito interessante. Eu vi pessoas sentando na cama do paciente, que não pode sentar, gente. Você é cheio de bactéria, sua calça jeans, sua roupa, sua mão. Gente orando, ungindo a pessoa, dando azeite. Bebe o azeite que você vai ser curado. E eu vi como capelão muita gente falando assim, você não precisa tomar mais remédio, você já está curado. E o que aconteceu? Os hospitais começaram a colocar câmeras. E começaram a ver que aquilo estava errado, o procedimento estava errado. Hoje, para entrar no hospital, você precisa ser profissional em capelania. Por quê? Não adianta. Não é só pastor não, é pastor, é padre, apóstolo, diácono. Tem que ter o curso de capelania, você tem que ter o credenciamento. Porque foi tanta aberração feita. Uma vez eu estava no hospital, né, fazendo um trabalho de capelania, eu vi muita gente lá comendo um almoço. O almoço do paciente, porque o paciente estava debilitado, não queria comer, o cara comia ali, o próprio parente comia. Dormia na cama com o paciente. Não pode. Então os hospitais começaram a cortar. E hoje, para você entrar no hospital, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque na década de 80, mesmo com a grande compreensão de que a fé gerava uma crença maior, o restabelecimento maior das pessoas, também houve muitos erros de muitas igrejas. Por isso hoje a capelania ela é responsável por colocar cada ponto em seu lugar. Por isso que você vai no hospital hoje, não consegue entrar. Por que não consegue entrar? Porque os hospitais se prepararam, porque viram como as pessoas fazem e cometem tantos erros na hora de evangelizar. Imagine, um lugar de silêncio,
O lugar onde você entra tem o sinal de uma criança, ó, fazendo silêncio. Hoje é uma criança, antigamente era uma enfermeira. Você entrava nesse lugar, se faz silêncio, aí entrava aquele povo todinho. Um gritando, um orando, um profetizando. Imagine que horror, que desespero era para o paciente, para a pessoa que passou em claro a noite toda. Era muito ruim. Então, uma capelania ou uma evangelização clandestina. Clandestina, sim, senhor. E um detalhe, muito amadorismo. Pessoas iam orar e a pessoa estava demilitada, dizendo que a pessoa estava endemoniada, queria expulsar demônio das pessoas em pleno leito do hospital. A própria Secretaria de Saúde, ela cortou essa questão, porque as pessoas não faziam capelania, faziam o evangelismo, e um evangelismo muito ruim, de péssima qualidade. E quando eles saíam, a igreja saía, mas quem ficava com problema? Os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, porque criavam um remoliço tremendo, as igrejas criavam um remoliço. Então, gente, na época dos anos 80, nos anos 90, o evangelismo foi muito bom, mas só que as coisas, elas mudaram. Elas mudaram. Hoje não tem como entrar 6, 7 igrejas ao mesmo tempo para fazer evangelismo. Então, hoje é um trabalho de capelania. Coloque isso na sua mente. Tá? Hoje a capelania é o único sistema e é o único meio de você entrar no hospital para fazer a obra de Deus sem ser clandestino e sem ser amador, porque a capelania, ela profissionaliza, ela lhe dá ferramentas, como a gente tem falado, para você fazer a obra de Deus com ordem e com decência. A capelania também, ela começou a proporcionar confiança e harmonia da parte do paciente, pela parte dos seus familiares. Eles começaram então a notar a necessidade de ter alguém entre o médico, entre o enfermeiro, entre o familiar, que pudesse dar boas notícias, que pudesse contar histórias, que pudesse fazer alguma coisa para que aquela pessoa ela saísse do marasmo da sua enfermidade. Então, o capelão, ele começou a atuar, que começou a haver uma mudança de crença, de fé e de credo religioso, não é? E outra coisa muito importante é que às vezes as pessoas iam fazer evangelismo e às vezes orava por determinadas pessoas. E a capelania não, a capelania tem uma coisa muito interessante. A capelania não se importa se o enfermo ele pertence a uma linha X, se o enfermo pertence a uma linha Y, se o enfermo é da linha A ou da linha B. A capelania, ela faz um trabalho social individualizado para todas as pessoas. Ela não vem descriminalizar a religião da pessoa. Então, a capelania mudou o conceito do evangelismo nas décadas de 60, 70 e 80 para algo profissional. Continuando, a capelania, ela proporciona coisas maravilhosas, principalmente com o capelão que vai lá e pode doar, pode fornecer, pode ajudar a pessoa. Em relação ao paciente e Deus, que coisa interessante, é você poder conduzir uma pessoa com problema espiritual a ter um relacionamento concreto com Deus, não é? E, através disso, também com a sua saúde espiritual. E o capelão e a capelania acabou desenvolvendo acabou uma empatia entre o trabalho e entre a equipe de saúde. E o negócio começou a caminhar. Na página 20, nós vamos encontrar que a capelania ela atua com sentimento ético, com os demais pessoas das áreas profissionais do hospital, que antigamente o evangelismo não era assim. O capelão ele entende que existem normas que têm que ser obedecidas. Por exemplo, eu sou pastor, eu não posso chegar em uma determinada igreja e falar para o pastor, hoje eu vim aqui para pregar porque Deus mandou. E o pastor, logicamente, ele não vai me dar plataforma para eu pregar, porque existem normas. Eu não posso entrar na sua casa, abrir a sua geladeira e comer a comida que está lá.
Eu não posso cozinhar na sua casa, porque existe uma norma na sua casa. Todos os hospitais, sejam eles de rede pública ou privada, têm normas. Por exemplo, o hospital municipal tem norma, é uma norma. O hospital estadual, ele tem outra norma, e o federal são normas diferentes. E os privados são outras normas diferenciadas. Então, o capelão, ele se prepara, isso que nós vamos lhe dar ferramentas, para você saber como você vai entrar no hospital privado, como você vai entrar no hospital do município, como você vai entrar no hospital do estado e como você vai entrar no hospital da federação. Cada hospital, tá? Cada instituição tem a sua norma e o capelão, ele sabe muito bem onde ele termina o seu trabalho e onde começa o trabalho do médico. Onde começa o trabalho dele e termina o trabalho do médico, porque ele é orientado dentro de normas. Como falamos, ele não é um amador, ele não é um clandestino. Então ele aprende a lidar com essas normas, a atuar com um sentimento ético. Sabe, nós capelães, nós vivemos debaixo de ética. Nós temos que ler a cartilha de cada hospital, de cada instituição e conhecer. Nós não podemos chegar para fazer um trabalho de capelania, tá, a Bangu, como diz aqui no Rio de Janeiro, de qualquer forma. Gente, não existe capelão mais ou menos. Nós já falamos isso. Como também não existe capelania mais ou menos. Ou você sabe fazer, ou você não sabe fazer. E eu tenho uma boa notícia para você. A Cafeb Internacional, ela vai ensinar você a fazer o trabalho de capelania corretamente dentro de cada instituição. Como falamos, seja federal, estadual, municipal ou a rede privada. Eu, pastor Jonathan Rangel, capelão há mais de 35 anos, vou lhe ensinar todas essas ferramentas, como entrar e como sair e como criar uma áurea, um ambiente agradável e você sair sendo bem visto pela equipe de saúde. O capelão também, ou a capelania, ela tem uma importância muito grande, porque ela vai controlar os visitadores voluntários, sejam cristãos ou não cristãos, que às vezes querem entrar no hospital, mas eles não têm conhecimento de como atuar. Então, a capelania tem importância porque ela coloca cada um no seu quadrado. Tem pessoas que não conhecem a linha branca que ela pode entrar, que é a linha que está aberta, a linha amarela, que é da atenção, a linha vermelha, que é uma linha que já não se pode entrar, uma UTI. As pessoas acham que chegar no hospital entra de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existem normas e nós devemos obedecer às normas e às éticas de cada instituição. Então, qual a importância na capelania hospitalar? A importância é que os hospitais hoje necessitam de capelães. A importância é de que até os próprios médicos precisam de capelães. Eu, por exemplo, quantas orações eu fiz por médicos em madrugadas, trabalhei no hospital como capelão. Os médicos, às vezes, iam operar, não tinham condições. E lá estava o capelão Jonathan Rangel orando por esses médicos, orando pela equipe médica, para que eles pudessem ganhar segurança numa cirurgia. Quantas pessoas, às vezes, você vai encontrar no hospital como capelão, como agente de saúde está com problema de depressão, com problema de ansiedade, e você vai cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Ora, nós temos uma capelania em Joinville, não é? Que é do grande capelão Luiz Ricardo, e nós prestamos toda a solidariedade, eles são parte da Cafeb lá em Joinville. O lema deles é cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Eles não fazem capelania para cuidar de enfermos. A capelania que Deus deu para esse jovem é uma capelania muito interessante, que é cuidar de pessoas que cuidam. Então a capelania deles é dentro do hospital para trabalhar com pessoas que cuidam de outras pessoas. É uma capelania muito interessante, porque eles têm tido resultados maravilhosos. Quantos médicos precisam de oração, quantas enfermeiras, quantos anestesistas,
Quantos agentes públicos precisam de oração, porque eles são humanos como nós somos humanos, e eles precisam de ajuda. E o capelão e a capelã têm a sua importância quando eles entram e agregam a fé, a crença no coração, tanto das pessoas que estão combalidas, como dos profissionais que estão trabalhando com esses enfermos.